Podem se assentar. Agora eu gostaria de chamar aqui na frente o reverendo Robert, que dirigirá o culto. Já também agradeço ao convite. Oi. Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês. É a segunda vez que eu venho à igreja. A primeira eu vim trazer o reverendo Jorge. Ele veio pregar aqui, eu trouxe ele, eu ainda era seminarista. E agora, então é a primeira vez que eu venho falar com vocês. Quero agradecer ao reverendo Márcio, né, por nos permitir estar aqui, né, através do convite do Eduardo, né, meu presidente lá na federação também de UPAs. É uma alegria. Quero aqui aproveitar esse tempo para a gente conversar, compartilhar e compreender aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem muita coisa para falar conosco. E diante disso, então, eu quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Senhor em João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler propriamente os versículos 13, 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 13, 14 e 15. Presta atenção nessa leitura. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos orar? Deus, acabamos de ler a tua palavra. É através dela que buscamos o entendimento e a edificação da nossa vida. Por isso, Deus, fala ao nosso coração. Nos ajude a compreender, ó Deus, tudo que está aqui descrito. E que isso seja verdade ao ponto de colocar em prática no meu dia a dia aquilo que o Senhor vem falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar com os irmãos sobre algo que é maravilhoso quando nós de fato conhecemos e vivemos para Ele. Quero falar de Jesus, o presente perfeito para aqueles que andam em solidão. Então nós vamos falar sobre solidão, mas na perspectiva daquele que de fato preenche todo o vazio da nossa vida. E esse é Jesus. Então Jesus é o presente perfeito para quem vive só. Você já se perguntou por que precisamos de amigos? Hoje não é uma pregação, então vocês podem conversar comigo, tá? Vocês já se perguntaram por que vocês precisam de amigos? Conversar, desabafar, né? Abrir o coração, né? Muito bem. Dou 2 motivos para vocês por que nós precisamos. Então, quando eu digo por que nós precisamos, que de fato nós precisamos, né? E os 2 motivos primeiro, é que nós somos pessoas sociáveis. Esse é um motivo. O segundo motivo, que o ser humano não é uma ilha. Por que não é uma ilha? Porque Deus criou o ser humano para se relacionar com outros. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Lê o versículo 20. Gênesis 2, o versículo 20.
essa parte final aí, né? Você vê Deus dando a Adão o privilégio dele dar nome aos animais, estar com os animais, mas perceba, no final do versículo vai dizer para nós que o homem não encontrava nos animais o companheirismo, um relacionamento. Você ter um animalzinho de estimação é bom, mas ele não conversa com você. Ele não se relaciona com você de forma que Cristo nos criou, da forma como Cristo nos criou, né? E o texto vai mostrar isso para nós, que por conta disso, Deus então percebeu que o homem precisava de uma auxiliadora, porque o homem não encontrava nos animais essa auxiliadora ou esse amigo para conversar, para se relacionar. Por isso, então, Deus criou a mulher, não só para ser a esposa, mas para ser a auxiliadora. E o aspecto de auxiliadora é aquela que não só auxilia no serviço, mas é aquela que de fato é amiga, aquela que é companheira, aquela que está ao lado do seu marido, construindo então a vida familiar. Por que nós precisamos de amigos? Porque o ser humano, ele foi criado para se socializar. E por quê? Porque nós não somos uma ilha. Nós acabamos de ouvir que Deus nos pede para amar o nosso próximo. E de fato, muitas das vezes nós não compreendemos o aspecto do amar ao próximo. E por isso nós não vivemos. Hoje, então, eu quero mostrar para vocês, à luz do texto de João, que nós precisamos exercitar esse amor ao próximo. E ao exercitar esse amor ao próximo, nós vamos preencher os vazios do nosso coração. E nós vamos deixar de lado a solidão. Porque a solidão não é algo que Deus fez para nós, mas é algo que chega até nós. Mas chega até nós de uma forma errada, ou por alguma circunstância. Né? Então hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Mas eu sei que mesmo nós tendo amigos no nosso cotidiano, na nossa convivência, muitas vezes nós vamos nos sentir só. Muitas vezes nós vamos sentir aquele momento de querer se trancar no quarto, se fechar em nosso mundinho, para refletir sobre nossa vida, diante daquilo que estamos vivenciando ou desfrutando na nossa caminhada. Vai ter momentos assim. E quando nós voltamos para a Escritura, nós vamos encontrar pessoas que estiveram em momentos de solidão. Mas nós vamos encontrar nessas pessoas o caminho para sair da solidão. A solidão é algo presente? É. Mas nós temos um remédio para isso. A Bíblia tem a solução para isso. E nós vamos encontrar descrito aqui nesse texto. Tá? O capítulo 15 vai falar para nós sobre a ilustração da videira e os ramos. Quem é a videira? Quem é a videira é Cristo. O Pai é o agricultor. E quem são os ramos? Somos nós. No caso aqui eram os discípulos. E essa ilustração vai falar que os ramos estão enxertados na videira. E o texto também vai falar para nós que existiam alguns galhos que precisavam ser cortados. Não fala isso? E quem são esses que devem ser cortados? Se Deus primeiro nos fala que em Cristo nós somos enxertados nessa videira, por que tem ramos que precisam ser cortados? Os que não dão bons frutos. Então nós somos enxertados na videira para darmos bons frutos. E para a gente dar bons frutos, a gente precisa se relacionar. Não é verdade? Se a gente não se relacionar, como que eu vou dar frutos? Né? E aqui está ligado a ideia de que os discípulos precisavam caminhar com Cristo
enxertados nessa videira. E aqui já estava falando desse ramo que precisa ser cortado, que não dá fruto, de Judas. Porque Judas já não estava no meio ali deles, porque Judas já estava se preparando para trair Jesus. Só estavam os 11 discípulos. E Jesus então diz isso, fala dessa ilustração. E ele diz algumas coisas importantes para a gente destacar aqui. Ele vai falar no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, que me deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, após dar essa ilustração, Cristo diz que nós devemos permanecer na videira, que é Ele, dando frutos, mas esses frutos estão ligados a um vínculo, e esse vínculo é o vínculo do amor. Qual é o resumo dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Permanecer em Cristo, vinculado ao amor, me leva a querer testemunhar desse amor. E ao testemunhar desse amor, eu vou automaticamente amar o meu próximo. Eu vou automaticamente me relacionar com o meu próximo e ajudar o meu próximo. Entenda que essa ilustração me leva à compreensão do que de fato é viver o amor para com o meu próximo. Mas nós vamos conversar mais à luz de outros textos aqui. O que nós precisamos, em primeiro lugar, entender é que Cristo nos amou sacrificialmente. E o versículo 13 vai destacar isso para nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos meus amigos. Não há algo maior do que alguém dar a sua vida pela humanidade. E Cristo fez isso. Você já se sacrificou por alguém? Os adolescentes aí já se sacrificaram pelaquela menina que você gostava tanto, 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 mas que ela não olhava para você. E você sacrificou-se para que ela pudesse olhar para você. E nesse sacrifício aqui seria a ideia de fazer alguma coisa para que ela te note. Vocês já fizeram isso? As meninas já fizeram isso? Aquele rapaz tão lindo, tão desejado e cobiçado pelas meninas. Eu quero. E aí você se sacrifica para fazer alguma coisa, para que ele te note, para que ele veja, olha, aquela mocinha bonitinha ali, me olha. Já tentou fazer isso? E quando você fez, viu que não teve nenhum sucesso, a pessoa pode ter te notado, no entanto não quis caminhar com você, sendo o seu namorado ou namorada. Já aconteceu? Adolescente isso acontece muito, viu? Eu estou dizendo porque eu já fui adolescente. Aqui vários aqui, né? A gente já foi adolescente, né? A gente já buscou algumas coisas desse tipo. E da mesma forma, né, os casados já sacrificaram a si mesmo em favor da sua esposa, ou a esposa em favor do seu esposo? Já tentaram fazer isso? Conseguiram ter êxito e sucesso ao ponto de a esposa reconhecer a sua doação a ela? Às vezes ela não reconhece não, né? A gente vai lá, luta, faz, aí espera aquele elogio, a mulher fala, não fez mais do que a sua obrigação. Aí você,
Principalmente no lavar a louça, né? Aí você vai lá, depois de um dia cansado, você vê que a sua esposa está cansada. Você, não, mas eu vou lá lavar a louça. Lava a louça e coisa e tal, deixa tudo bonitinho. Aí você chega, e aí, amor? Deixei tudo bonitinho lá, você viu? Viu que tá limpinho, né? Arrumadinho. Vamos lá dar uma olhadinha, né? Aham, tá bom. E aí você espera que ela fale, que bom, meu amor, vem cá, te abraça, te beija. E aí a esposa fala, mais do que sua obrigação. Que pena que faz tão pouco, né? Poderia fazer mais. Aí quando você está na roda de... Aí na roda de amigos, você chega e fala, pois é, eu lavo a louça, né? Em casa, lá, ajuda a minha esposa, coisa e tal, a esposa está do lado. Lava o quê? Lá uma vez ou outra. E aí, aconteceu isso já com vocês? Estou contando os casos da minha casa. Acontece muito isso lá, né? Mas Cristo nos mostra que esse amor que Ele levou à cruz, derramar o sangue por nós, é um amor que Ele vincula a nós, ou seja, é um amor que Ele derrama a nós. E que por conta disso, Ele pede que nós, de fato, nos doemos ou venhamos a nos sacrificar pelo próximo. Mas o texto mesmo mostra que nós não faremos da mesma forma como Ele fez. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós não conseguiremos chegar a ir para uma cruz, derramar um sangue e ainda ressuscitar. Só Cristo pôde fazer isso. E Ele fez isso quando nós éramos inimigos dele, né? Ele fez isso quando nós éramos totalmente contra Ele. Ele fez isso para nos tornar não inimigos dele, mas amigos. E o texto vai falar isso para nós. Mas antes, abra Romanos capítulo 5. Lê para mim aí o versículo 7 e 8. Cristo mostra o seu amor para conosco em morrer para os incrédulos. Ele não morreu para os justos, até porque não existia justos. Ele morreu para os incrédulos, como eu e você. E Ele fez isso para nos tornar justos. E a partir do momento que nós somos transformados por Jesus Cristo, o Espírito Santo, então, aplica em nosso coração a justiça e nos declara como justos, como diz lá Romanos capítulo 1, versículo 17. E essa imputação por meio do Espírito Santo, habilitado pela obra redentora de Cristo, nos dá agora o acesso a esse amor. Lê o versículo 5, minha irmã, do capítulo 5 mesmo. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio de quem? Do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que aplica essa regeneração em nós, ele agora derrama o amor de Deus, esse amor sacrificial. E nós então podemos sim amar o próximo. Nós podemos sim amar a Deus. Antes nós não conseguimos. Mas agora nós conseguimos. Sabe por quê? Porque Cristo nos deu esse amor. O mesmo amor que levou Ele para a cruz. Nós temos, nós desfrutamos dele. Por isso que a Bíblia vai estar recheada de textos que vai falar do amor que eu preciso exercitar com Deus e com o meu próximo. Porque nós conseguimos agora, por meio dessa obra redentora. Antes nós não conseguimos, mas agora nós conseguimos. Então, eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso me relacionar com o meu próximo. Porque Cristo morreu por mim. E Ele morreu por mim e me enxertou na videira. E não só enxertou o Robert na videira, mas enxertou o Eduardo, enxertou o Hugo,
enxertou o reverendo, enxertou vocês. Nós somos membros de um só corpo. E sendo membros de um só corpo, nós temos que comunicar. O corpo não precisa que todos os movimentos caminhem lado a lado, porque quando um está em falta com o outro, ele está doente. Então, tudo isso se deu por conta desse vínculo, por conta desse amor, por ter Cristo então morrido para nós. A solidão é um dos fatores que me leva a um quarto escuro, que me leva a uma depressão, que me leva a feridas da alma. A solidão é uma porta para grandes problemas do psicológico que afeta a alma. Por isso que Cristo nos criou, Deus nos criou com o fim de nos relacionarmos com o nosso próximo. Porque quando nós não fazemos, nós estamos fadados à solidão. E aí abrimos portas para vários problemas. A solidão é algo que precisa ser tratado. E a Bíblia vai falar isso para nós. Mas existem pessoas que chegam a esse estágio de solidão por conta de uma perseguição, por conta de problemas pessoais não tratados, ou até mesmo por conta de pecado. Você já sofreu perseguição na sua vida? Para os adolescentes, o bullying, já sofreu? E você já chegou naquele estágio de não querer ver ninguém? De querer ficar trancado? De querer se desligar daquele mundo e buscar um mundo alternativo nas redes sociais ou nos amigos virtuais? Porque ir para a escola é duro, é pesaroso. As pessoas ficam me perseguindo, ficam falando dos meus problemas. E isso afeta a minha alma, afeta o meu corpo, afeta o homem. E me leva a buscar esse sentimento de solidão, de não me relacionar com as pessoas. Os adolescentes enfrentam muito isso nessa fase, porque dependendo da forma como você é, da forma como você se comporta na escola, você pode ser taxado de várias coisas, menos daquilo que você de fato é por dentro. E você tem dificuldades. Mas entenda, às vezes você sofre essa perseguição, esse bullying, não só na escola, mas na sua família, dentro da sua casa às vezes. E também dentro da igreja. Isso é um problema. E eu quero mostrar para vocês alguém na Escritura que teve esse problema também. Que se sentiu perseguido. E aprender com ele qual foi o caminho que Deus o colocou para sair dessa solidão. Sabe quem é? Quem? Não. Elias. Então abre lá. Alguém tem a NTLH aí? A versão NTLH no celular? Eu vou querer que a gente leia nessa versão. 1 Reis 19, os versículos de 1 a 18. Alguém tem? Tem? Então Eduardo vai ler bem bonito para nós, pausadamente. Os versículos então, Eduardo, de 1 a 18. Pode ler. Se vocês não tiverem, eu tenho.
Então deixa que eu abro aqui. 19. Ok, vamos lá. O rei Acabe contou a sua esposa, pode acompanhar na Bíblia aí, contou a sua esposa, Jezabel, tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-te e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortos por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias se sentiu sozinho e deprimido. Ele desejava que o Senhor tirasse o que dele? Ele desejava que o Senhor tirasse o que dele? Versículo 4. A vida. Ele não queria mais viver. O que Elias tinha acabado de fazer antes de ouvir o recado de Jezabel? Quantos profetas ele havia matado? Profetas de Baal. 450 profetas. Dissipou todos.
E agora, através de um recado de uma mulher, esse homem que foi usado por Deus para exterminar os profetas de Baal, que eram os falsos profetas, agora está com medo. E o medo dele era tão grande, que levou ele a fugir. E ele fugiu para um local em que Jezabel não o encontraria. Ele fugiu para o deserto. Quanto tempo ele ficou percorrendo o deserto? 40 dias e 40 noites. Ele ficou percorrendo o deserto até chegar ao Monte Sinai. E ali adentrar numa caverna. Mas algo aconteceu antes dele prosseguir a sua viagem no deserto. O que aconteceu? Quando ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Oi? Pode falar. Isso. Ele apareceu 2 vezes. Quando Elias achou que ele estava só, ele tinha deixado seu servo antes de ir para o deserto. Quando ele sentiu que estava só, ele se deitou, clamando para que Deus tirasse a vida dele. O que aconteceu? Deus mandou um anjo para que alimentasse ele por 2 vezes. E isso nos leva a entender que quando nós estamos sentindo só, por meio de uma perseguição, por meio de um bullying, por meio de alguma coisa, Deus está conosco. Jesus está conosco. Nós não estamos sós. Ele está conosco. E Deus não foi lá e tirou Elias do deserto. Ele foi lá e alimentou e disse: caminhe agora pelo deserto, mas eu vou contigo, cuidando de você. E ele caminhou. Quando nós estamos sós, Deus está conosco. Ele caminha conosco. Não ache que você é o único dentro do seu quarto. Ele está com você. E aí o texto continua nos dizendo que ele chegou até o Monte Sinai. O Monte Sinai é o mesmo monte que Deus falou com Moisés, na sarça ardente. Ele estava num local sagrado. Ele foi para a caverna. E aconteceu 3 coisas fantásticas diante de Elias, onde Deus usou elementos da natureza para falar com ele. O que foi? Primeiro, pode falar alto que eu não ouvi. O vento. Primeiro Deus mandou uma ventania, aquela ventania, o que ela fez? Ela destruiu os morros. Ela fez um estrago. E Elias foi e viu que no vento Deus não estava. Deus manda um outro elemento da natureza. Qual foi? O terremoto. E veio o terremoto, assolou, e Elias viu que Deus não estava no terremoto. E depois veio o fogo. E Elias viu que também Deus não estava no fogo. E ele saiu da caverna, e aí veio o quê? Um sussurro suave. E Elias entendeu que Deus estava no sussurro. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos, queridos, que Deus, Ele está trabalhando em nós e por nós, às vezes no silêncio. E nós esperamos grandes coisas acontecerem por parte de Deus em nós, para nos tirar desse problema que estamos enfrentando, que nos levaram à solidão. Nós queremos muitas vezes que Deus vem e vai naquele menino que fica implicando com você e dá uma rajada de vento que o leve para longe. Mas Deus não faz isso.
mas Deus cuida de você. E foi o que ele fez com Elias. Ele mostrou esses elementos para que Elias entendesse que Deus estava cuidando dele em meio à perseguição que Jezabel deflagrou entre os profetas de Deus, entre os homens de Deus. Ele precisava ficar com medo? Não precisava. Não precisava. Porque o mesmo Deus que fez com que ele matasse ou dissipasse 450 homens, era o mesmo Deus que iria contra essa mulher que se levantou para matar Elias. Quando você estiver no seu quarto, quando você estiver se sentindo nesse momento com medo, sem vontade de sair, de conversar, de se relacionar, saiba que ao seu lado está aquele que cuida de toda a tua história. E esse é Jesus Cristo. E o texto vai falar isso para nós. Veja o versículo, deixa eu voltar aqui, o versículo 14 e 15. Alguém pode ler para mim enquanto eu abro aqui. Do capítulo 15 do Evangelho de João. Depois que Deus, ele derrama o seu amor sobre nós, naquela cruz, para nos salvar, ele nos tira daquele status de inimigo e nos leva a ser amigos. E ele diz que ele é o nosso amigo. Vós sois meus amigos. Já não te chamo de servos, porque vocês são diferentes. Vocês são meus amigos. Jesus é o seu amigo. É o presente maior que o ser humano possa ter. Coloque a sua vida diante dele e busque a ele nesses momentos. Mas o texto diz mais. E aí entra agora o aspecto de nós de fato entendermos o amor vinculado a nós e exigido do Senhor Jesus para que nós amemos a Deus e ao nosso próximo. Diz aí o versículo 14, vós sois meus amigos, mas tem uma condicional. Qual é a condicional aí? Se fizeres o que eu mando. Sois meus amigos, mas vocês têm que ser obedientes. A prova da amizade é a obediência. E aqui nós abrimos um leque de várias coisas que precisamos entender e compreender à luz da nossa obediência para com Cristo. Abra para mim em 1 João capítulo 2. Alguém lê o versículo 9 e depois o versículo... Pode ser o 9, 10 e 11. Não, até o 11 mesmo. Ou seja, aquele que diz que está na luz, mas não ama o seu irmão, no caso aqui odeia o seu irmão, ele não está na luz, ele está nas trevas. E aí diz que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por que Cristo pede para que nós amemos o nosso próximo? Porque Cristo pede para que nós amemos o nosso próximo. Pergunta difícil?
chegar mais perto de te ouvir. Fala. Para não ficarmos sozinhos. Mas o quê? Porque Ele nos amou primeiro. Mas o quê? Acima de tudo isso está tudo certo. Nós devemos amar o nosso irmão, sabe por quê? Porque Cristo morreu por ele também. Ele não morreu só por você, não. Ele morreu pelo seu coleguinha. E por que a gente tem tanta intriga na igreja? Você já se perguntou? Por que a gente tem tanta intriga na igreja? Por que a gente tem tanto problema de relacionamento na igreja? Tá vendo? O Márcio não contou nada aqui, não, tá? Estou falando geral, viu? Por quê? Porque nós não cumprimos a ordem de Deus de amar o nosso próximo como nós amamos a Deus. Então não adianta nós chegarmos aqui, levantarmos as nossas mãos, cantar, louvar, adorar, abrir a Bíblia e dizer: que culto maravilhoso. Eu saí lá fora e não falar com meu irmão. E além de não falar, criticar para a outra amiga do lado. Tá vendo aquela roupa? Tá vendo o jeito daquela mulher? Tá vendo o jeito daquele rapaz? Tem alguma coisa errada. E Cristo diz para nós aqui que se a gente diz que ama Ele, mas não ama o nosso próximo, nós estamos cegos. Mas cegos por conta do nosso próprio pecado. Seja o egoísmo, ou outro que me leva a olhar para o meu próximo como meu inimigo, ou como meu adversário, e não como meu irmão em Cristo. João 15 fala que nós estamos enxertados na videira. Não está apenas enxertado na videira o Reinaldo, mas todos nós que somos filhos de Deus estamos enxertados nessa videira. Não tem ninguém maior do que o outro. Ninguém superior ao outro. Todos somos iguais diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Abra aí, 1 Coríntios 12, os versículos de 12 a 27. Vai falar para nós sobre a nossa unidade orgânica com Cristo. Mas lê para mim apenas o versículo 12. Depois a gente volta ao texto. Porque assim como o corpo é um que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, tem muitos membros que fazem parte de um só corpo, que é Cristo. E esses membros precisam viver em união, porque todos eles estão ligados ao cabeça, que é Cristo. E a cabeça que vai governar o corpo. Ou seja, a cabeça que vai direcionar o corpo. Então nós não somos diferentes do nosso irmão ao ponto de nós nos afastarmos dele ou não amarmos a ele. Somos diferentes, sim, mas em essência nós somos as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E por conta disso nós precisamos nos relacionar. Por conta disso nós precisamos amar o meu próximo. Por isso que Deus fala para nós que temos que amar Ele primeiro, para a gente conseguir amar o próximo. Porque se nós não amamos Ele, nós não amamos o nosso próximo. Agora, se a gente diz que ama Ele e odeia o nosso irmão, esquece, você não ama Ele não. Você pode amá-lo só de palavra, mas de ação, não. O que é isso? Viver os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito?
O fruto do Espírito é amor. Você já fez ali uma... Tem alguém professor de português aqui? Que é bom no português? Você é bom no português lá? Se você abrir lá o texto, você vai perceber lá que está escrito lá. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, unidade, tal. Mas se você olhar ali, você vai perceber que se for seguir aquele conjunto de coisas que estão descritas ali, teria que estar no plural e não no singular. E o texto está dizendo que está no singular. Mas o fruto do Espírito deveria ser uma coisa só. E ali depois escreve amor, paz, tal. Mas de fato o fruto do Espírito é uma coisa. É o amor. Porque se você ama, você tem paz, você é longânimo, você é benigno, você é manso, você tem domínio próprio. Por isso que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então não adianta você odiar o seu irmão e dizer que ama a Deus. Porque você vai ter problema, você não vai conseguir ter paz, você não vai conseguir ser longânimo. E longânimo é essa relação com o meu próximo mesmo. Né? Longânimo até com aquele que às vezes é meio... nos perturba um pouco. Tem, né, aquele irmão que ele gosta de, né, perturbar um pouquinho. Longânimo é isso. Ser manso na hora de responder ao meu próximo. Ter domínio próprio não é o meu domínio próprio para com Deus, é o domínio próprio para com o meu próximo. Perceba, tudo está linkado a essa relação minha com o meu próximo. Mas eu preciso de fato amar a Deus e viver o amor que Ele derramou por mim por meio do Espírito Santo. Aí dá certo. Por isso que o texto vai nos falar que a prova da nossa amizade é obedecê-lo. E obedecê-lo inclui amar aquele rapazinho ou aquela menininha que você não gosta. Inclui isso também. Estou dizendo que você tem que ficar abraçando, beijando e essas coisas. Você precisa amar. E amar é não falar mal do próximo. Amar é você ajudá-lo. É você estar do lado. Independente da sua afeição. Nós temos afinidades mais com algumas pessoas do que com as outras. Mas mesmo que eu tenha mais afinidade com umas pessoas e não com as outras, isso não impede de amar aquele que eu não tenho afinidade. Pelo contrário, isso faz eu exercitar o meu amor. O amor sacrificial de Cristo. Exercitar isso. E nós temos que entender, queridos, que muitas vezes nós não obedecemos. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Cristo. Nós não amamos de fato de verdade no nosso dia a dia, porque nós não conhecemos a Cristo. Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta está dizendo que, ele diz lá assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E quando você vai lá em Deuteronômio 6, você vai ver lá na lei que Deus manda com que os pais ensinem as crianças em todo tempo. Ensine as verdades para as crianças em todo tempo, ao sentar, ao deitar, ao levantar. Mas quando eu negligencio essa ordem, eu levo a falta do conhecimento de Deus. E a falta do conhecimento de Deus me leva a ser uma pessoa desobediente. Porque como eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Por exemplo, o Hugo, você é empresário? Você tem pessoas que trabalham para você? Mais ou menos. Digamos lá que você lidera um grupo de pessoas e você orienta aquele grupo para fazer alguma atividade que você está precisando, né? E eles não sabem fazer direito aquilo.
e você não quer nem saber. Você quer que eles se virem e façam aquilo. A tendência de dar certo numa porcentagem de 0 a 100 é quanta? Por quê? Porque não houve uma orientação. E por eles não terem o conhecimento do que você quer, eles vão fazer diante daquilo que eles acham que deve fazer. Que acham que deve, que isso parece que agrada mais o Hugo, que é o nosso chefe. Eu acho que eu já conheço um pouco ele, né? Então eu vou fazer mais ou menos assim. Chega lá e não é o que o Hugo queria. Queridos, às vezes nós não obedecemos a Deus porque a gente não conhece Ele. Isso é fato, isso é verdade. Quanto tempo você se dedica e se debruça aos estudos da Escritura? Lá na igreja eu tenho falado com meus adolescentes e jovens que nós temos que tirar esse conceito que nós temos que ler a Escritura. Quando você vai para a Escritura, né, reverendo, e você vai ver os versículos que falam sobre a necessidade disso, de conhecer a Cristo, e está relacionado à leitura da Bíblia, você vai encontrar apenas um versículo que vai falar que você tem que ler. Mas todos os outros, que são vários, principalmente Salmo 119, vão falar que você precisa estudar. Porque quando você lê, você esquece. Quando você estuda, você reflete. Você busca compreender o que você está estudando. Então nós precisamos estudar. Nós precisamos chegar lá e rabiscar. Se você não sabe como fazer, busque e ensine. Você precisa entender o que Cristo está querendo dizer para você, o que Deus está querendo dizer no Antigo e Novo Testamento, para que conhecendo Ele você possa aplicar o seu relacionamento com Ele, a amizade que Ele deu o privilégio de você ter com Ele. Então a amizade requer obediência. E em último lugar, já tomei muito tempo de vocês, vai falar para nós, no versículo 15, que nós somos considerados amigos. Lê para mim o versículo 15, eu estou no texto de 1 João aqui. Você não vai encontrar nenhum outro registro na Escritura de Cristo chamando os seus discípulos de servos. No sentido de servos naquele que de fato serve. Ele vai chamar de discípulos. E vai falar discípulos que eles deveriam, sim, viverem como servos. Mas no uso aqui da palavra, não é o mesmo desse sentido dos discípulos serem servos uns dos outros. Aqui está dizendo que Deus, Jesus Cristo, nos chama não desse servo que apenas serve, mas desse servo que é mais do que um serviçal, mas que é um servo amigo de Deus, amigo de Cristo, como os discípulos eram. Então Deus nos coloca num patamar muito maior. Não é qualquer um que eu chamei para prestar um serviço para mim, mas é aquele que eu amo e ensino como fazer o serviço para mim. E Deus, por meio de Jesus Cristo, então, nos chama para sermos amigos dele. E a Escritura fala que, além de tudo isso, ele nos adotou como filhos. Como filhos dele. Para vivermos esse reino, desfrutando dos benefícios que ele tem para nós. Mas para isso eu preciso ser obediente à sua palavra. A palavra amigos implica uma relação mais íntima
E a linguagem fraternidade aprofunda ainda mais essa relação. Abre aí em Hebreus capítulo 2, os versículos de 10 a 11. O último texto que nós vamos ler. Por isso que ele não vos envergonha de chamar irmãos, porque todos venhamos de um só. Porque eu perguntei sobre o propósito de termos amigos e de amar o nosso próximo. Porque nós todos estamos enraizados na videira, em Cristo. O Cristo que morreu, não só por mim, mas por cada um de vocês. Esse mesmo Cristo que morreu por cada um de vocês, por nós, é o Cristo que derramou o sangue que foi suficiente para salvar você. E para que juntos nós pudéssemos desfrutar de uma comunhão plena e já exercitá-la aqui na terra, visualizando aquilo que nós vamos viver lá nos céus. Lá nos céus nós vamos estar do lado daquele que nós amamos. Nós estamos do lado do nosso próximo. Graças a Deus de forma perfeita. Mas nós precisamos exercitar aqui na terra. Precisamos exercitar aqui na terra. Então, queridos, nós precisamos entender que a solidão pode ser fruto de muitas coisas. Mas quando nós estivermos sentindo esse vazio no nosso coração, nós devemos recorrer ao nosso amigo, e melhor amigo, e acima de tudo o mais verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo, que nos consola, que nos conforta e que nos dá paz. Mas tem algumas coisas práticas que nós precisamos também fazer como irmãos em Cristo. Eu quero deixar aqui para vocês e encerrar então a nossa conversa. Cristo morreu por mim, me declarou como seu amigo, te declarou como seu amigo. Portanto, nós não temos motivo de nos sentirmos só. Quando você estiver sentindo só, o que você precisa fazer? Você precisa se trancar no seu quarto e não querer ver ninguém? Não. Você tem que atacar esse problema. Porque o que te levou lá, te levou por conta de um problema. A solidão já é o fato, mas existem coisas que levam à consumação desse fato, e é isso que precisa ser entendido. O que precisa ser feito? Quando então estou nesse quarto escuro, que é a solidão, o que eu preciso fazer? Coisa prática. O que eu preciso fazer? Quero ouvir de vocês e depois eu falo o que eu acho que vocês precisam fazer. Vou falar, fica com vergonha não. Quando eu estou sentindo isso, orar a Deus, ótimo. Mas o quê? Só orar resolve? Só um minutinho. Seria na comunidade com os irmãos. Orar requer ação. Então você vai orar e vai buscar o quê? Vai buscar um irmão em Cristo e pedir socorro a ele. Não precisa ser necessariamente o pastor. Pode ser aquele irmão que você lá atrás tinha mais relacionamento com ele. E pede socorro a ele. E se o irmão não conseguir te ajudar, ele vai recorrer ao reverendo. O reverendo Márcio vai lá e vai ajudar vocês. À luz da Escritura. Aonde você pode
buscar o seu verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Então, quando você sentir esse desejo, esse vazio no seu coração, não se prende a ele não. Busque ajuda em Jesus Cristo, que é o seu verdadeiro amigo, e naqueles que ele coloca para viver ao seu lado. Isso é o quê? Amar o próximo. Simples. Isso é amar o meu próximo. Então eu preciso fazer isso. Mas algumas coisas. Outra, não busque viver o mundo isolado, isso mais para os adolescentes, né? Não busque viver o mundo isolado de relacionamentos pessoais. Hoje nós estamos enfrentando grandes problemas com os nossos jovens, com os nossos adolescentes principalmente, que eles estão vivendo no mundo virtual. O mundo virtual não só do WhatsApp, não só do YouTube, mas o mundo virtual de fantasias. E todos esses mundinhos são trazidos pelo mundo e não por Cristo. Aí eles buscam referências no YouTuber, lá que só fala asneira, busca referência em um amigo que encontrou aí numa rede social, e não buscam referência no verdadeiro amigo que é Jesus Cristo. Por isso, caros adolescentes, mais do que os nossos jovens e adultos, tome cuidado com o tempo que você se dedica às redes sociais. Não é bom você passar buscando refúgio lá, mesmo que você esteja conversando com um amigo que você relaciona. Às vezes nós temos mais coragem de falar na internet do que pessoalmente, né, com a outra pessoa. Então nós temos que buscar ter coragem de falar ao vivo, e não atrás de um computador, não atrás de um celular, porque é assim que a gente resolve o problema, é assim que os problemas são resolvidos. Então tome cuidado, viu, os adolescentes, com os amigos que você busca fora do convívio pessoal. E tome cuidado com os amigos que você busca na escola. Às vezes você se dedica mais aos seus amigos de fora, que não servem a Jesus Cristo, do que os amigos de dentro. Você às vezes prefere não vir a uma programação, né? A gente enfrenta muito isso, estava conversando com o Eduardo. Eles não preferem vir uma programação dos adolescentes, porque eu prefiro ir numa festa de um amigo, mesmo sabendo que essa festa é regada de coisas ruins. Mas eu prefiro ir lá, porque o povo lá é mais descontraído. O povo da igreja é mais gelado, é mais frio, proíbe de fazer tudo. Se eu faço, fica me criticando, não é? Então temos que tomar cuidado com isso. Isso serve não só para os adolescentes, mas para nós também, adultos. Nós às vezes nos relacionamos mais com os amigos do trabalho do que com os amigos da igreja. Nós temos que amar todos, mas dedicarmos mais por aqueles que de fato precisam do nosso relacionamento. E às vezes o irmão da igreja precisa mais do que o lá de fora. O lá de fora você precisa relacionar, mas sabe para quê? Para pregar o evangelho para ele, para falar de Jesus para ele, para que depois que ele entendeu o evangelho, aí você tenha uma amizade verdadeira e genuína, porque ele vai entender os aspectos dessa amizade que Cristo nos chama para ter com ele e ter com o nosso próximo. Então é isso que eu queria deixar com vocês essa noite. Desculpa o tempo, mas nós precisamos refletir muito sobre isso, porque nós temos muitas pessoas, né, e eu tenho enfrentado isso nos aconselhamentos, creio que o reverendo enfrentou e tem enfrentado isso ao longo da sua caminhada cristã. Muitas pessoas que estão se enterrando em suas próprias solidão e muitas das vezes chegando a um estágio crítico de depressão, né, de feridas,
e não consegue saídas. Mas sempre tem saída. Jesus Cristo nos mostra isso, e a Escritura nos revela isso. Por isso que eu preciso entender que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, eu passo como a mim mesmo, e obedecer à Escritura. Aí eu vou entender o vínculo desse amor que Ele deixou para nós, ok? Quero orar com vocês. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de aprendizado. Obrigado, Deus, porque o Senhor morreu por nós. E esse sacrifício foi tão grande que nós não conseguimos e nem conseguiremos replicá-lo. Graças a Deus por isso. Porque o Senhor fez, não esperando holofotes, mas fez porque queria nos salvar. E obrigado porque salvou o teu povo. Esse povo que aqui se encontra é um povo, ó Deus, que quer celebrar, adorar e viver uma vida contigo. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor trabalhe no coração deles para que eles obedeçam claramente a tua palavra, ao ponto de, ó Deus, amar o próximo como ama o Senhor. E querer, ó Deus, viver com o próximo como buscam viver com o Senhor. Mas se tem aqueles que estão tendo dificuldades de relacionamentos, o Senhor possa trabalhar a ponto de enxergarem, a ponto, Deus, de buscarem resolver, ó Deus, esses problemas, para que não haja, ó Deus, nenhuma fagulha entre os irmãos, mas que haja amor entre os irmãos, para que a igreja do Senhor cresça, fortaleça e seja uma igreja, ó Deus, que viva e proclama aquilo que vive, que é o Evangelho do Senhor. Louvado seja o teu nome, e eu peço a bênção do Senhor sobre a igreja do Jaraguá, sobre os adolescentes que aqui congregam, sobre os irmãos que aqui congregam, que o Senhor possa fortalecê-los no Senhor cada vez mais, e principalmente o reverendo Márcio, na ministração da tua palavra, nos aconselhamentos e na direção desta igreja, junto com os presbíteros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, quero agradecer o reverendo Robert por ter aceitado o convite, por essa palavra. Agradecer também a Maiara, que foi uma grande bênção, que senão vocês teriam me ouvido cantar. Ela livrou vocês dessa tortura. E lá embaixo a gente preparou um lanche, então, por favor, ao sair, se dirijam ao salão social lá embaixo. Obrigado.